Este artigo aqui vai ser dividido em duas partes, porque ele é longo e, como eu já reparei, né, em épocas de internet e notícias instantâneas, está fazendo com que as pessoas não consigam mais prestar atenção por um período de tempo muito longo. É um fenômeno, eu já andei lendo alguns artigos sobre isso, que está acontecendo com todo mundo. Ninguém consegue mais prestar atenção por mais do que alguns minutos em determinado assunto. É a rapidez da notícia, sai uma notícia, o pessoal lê só o título e vai para outra e assim sucessivamente. E é por isso que eu optei por fazer vídeos e não criar um blog. Porque na leitura é pior ainda. Ninguém mais lê textões. Em 2011, quando comecei a me interessar sobre os assuntos antifeministas, eu li, era o auge dos blogs, com textões enormes. E eu lia todos aqueles textões. Hoje em dia ninguém mais lê. Nem se você fizer um textão no Facebook, ninguém lê. Só mais aqueles empedernidos mesmo, aqueles casca-grossos que vão ler. E eu mesmo já não consigo ler textos longos na internet. Eu leio textos enormes, mas são em livros. Em livros, sim. Livros eu leio, livros de 600 páginas, 800 páginas. Mas textos publicados na internet o cara lê um pouco e já a atenção desvia para outra coisa. É incrível. O cara até faz uma força para tentar ler e quando vê, desvia a atenção para outro assunto. Então eu ainda acredito que os vídeos consigam aprender mais a atenção das pessoas. Mas também não dá para exagerar nos vídeos. Porque as pessoas, se você começar a botar vídeos aí de muito longos, também não vai dar certo. Esse artigo aqui, o nome do artigo é uma reflexão acerca da infidelidade feminina. Parte 1. Depois eu farei a parte 2. Abre parêntese. Isso aqui, esse abre parêntese é a fala de uma mulher. Olha o que você fala sobre minha vida pessoal. Pois se você sabe que não tem como provar as mentiras que você inventa, as coisas da sua cabeça, você sabe que isso é calúnia, não sabe? E se você não tem como provar, pode responder judicialmente por isso. Por esses dias, um amigo meu veio me confidenciar que sua namorada estava tendo um caso com um cara que ele nem imaginava. Até aí tudo bem. Não me surpreendi, porque as mulheres de hoje, para relacionamentos sérios, estão imprestáveis. Mas o que mais me chocou foi o fato dele ter me relatado que mesmo com todas as provas que ele tem nas mãos, ela o ameaçou. Isso não é novidade para mim, não é. A frase acima fora dita por ela, a ele. Essa frase que eu li pelo começo. Que ela mandou ele provar, senão ela ia, inclusive, fazer ele responder judicialmente por isso. Antigamente, quando tu era acusado de uma traição, você ficava com vergonha.
Hoje em dia você ameaça o acusador de colocá-lo na justiça. Claro que ele não apresentou as provas a ela ainda, pois pedi que esperasse mais um pouco pelo momento certo. Observem a que ponto chegou a mulher brasileira e os relacionamentos homem versus mulher. Ainda tem pessoas que acham que não há um projeto político bem montado prestes a detonar de vez a família, o casamento e as relações íntimas entre o homem e uma mulher. Isso é óbvio. Isso eu tenho dito aqui desde o começo. As feministas, com a ajuda dos governos e alguns inocentes que estão embarcando nisso, e a mídia, que a mídia sim, a mídia ela não tem nada de inocente, ela é corrupta sem vergonha. As feministas o intuito dela é terminar com os relacionamentos heterossexuais. Nesta frase revela-se escrachadamente duas coisas: o cinismo e o deboche da mulher atual e a revelação total da instrumentalização política das relações afetivas e das emoções. Ou seja, um casamento hoje em dia, um relacionamento hoje em dia, é quase que uma relação entre dois robôs. Qualquer coisa você ameaça, a mulher ameaça de dar parte do homem, ameaça uma lei Maria da Penha, ameaça um registro de ocorrência. Quer dizer, o casamento hoje em dia, as relações afetivas deterioraram a um certo ponto que é quase que um mecanismo robótico. O problema do homem em matéria de relacionamento afetivo é que endeusa as mulheres, confia demais e acham-nas seres amáveis, frágeis, honestos, a ponto de apenas a palavra dela ser lei em matéria de fidelidade. É aquilo que eu falei nos velhos vídeos lá atrás. Há ainda homens que se espelham nas mulheres atuais como se fossem as suas mães, suas velhas mães, suas velhas avós, suas velhas tias que eram de outros tempos. Eles não se ligam que as mulheres de 2018 não são como as de antigamente. É isso aí que não entra na cabeça desses cabeças duras. É só que pegue uma marreta e finque na cabeça, para os caras entenderem. E ainda ficam bravos se você falar isso. Ainda te olham de cara feia. Todos os homens, quer dizer, aqui ele disse, todos os homens acham-nas seres amáveis, frágeis, honestas, papapá. Eu também já fui assim. Eu também. Por quê? Porque eu imaginava a minha mãe e as minhas tias e comparava com as mulheres de 1990 e poucos, 2000 e agora acima de 2010 que deteriorou de vez. Eu achava as mulheres o máximo. Mas claro que numa época onde elas eram seres equilibrados, isto era fundamental. Mas hoje as coisas não são assim e os homens estão acordando. Estão acordando lentamente, mas estão. É um ânimo que dá para nós continuarmos. Muitas vezes esse despertar não é voluntário, mas é que a coisa está tão escrachada que fica quase impossível não enxergar um palmo na frente do nariz.
É por isso aqui que eu digo que vocês jovens que estão me assistindo, ouçam o que um mais velho diz. Não tentem aprender pelo pior jeito possível. Não tentem aprender como funciona uma sociedade feminista na prática. Evitem isso. Me ouçam e evitem de aprender como funcionam as coisas na prática. Que daí vocês vão ver bem o que é bom para tosse, como se diz o ditado. Como de praxe, essa reflexão não é destinada às mulheres. Primeiro, porque elas não estão nem aí para nada, a não ser para si próprias. Segundo, porque se alguma delas se interessar e tentar entender, se tornarão mais insuportáveis do que já são. Não por acaso que homens atuais das gerações mais novas estão se tornando nihilistas, irresponsáveis, outros mais céticos com relação às mulheres e ao casamento. Mesmo que o homem tenha um instinto nato de perceber que existem as, abre aspas, para casar e as, abre aspas, para trepar. E aqui eu abro um parêntese. Não vá atrás desse tipo de classificação. Mulher para casar, mulher para transar. Porque mesmo que você case com a mais doce das mulheres, as leis são favoráveis a elas. E elas dificilmente abrirão mão de seus privilégios na hora do divórcio. Então não adianta vocês acharem uma mulher, nossa, essa mulher é um doce. Se acaso você se separar dela no divórcio, as leis vão ser favoráveis a ela. Não vão ser favoráveis a você, homem. Isso que vocês querem, que eu quero que vocês entendam. Então essa classificação de mulheres para casar, mulheres para transar, esqueçam isso. Porque se caso ocorrer um divórcio, vocês irão se lascar. Você sai do divórcio literalmente na sarjeta. A instrumentalização e politização dos afetos. Não é de hoje que venho observando que está havendo uma manipulação, uma tentativa de controle das emoções. E quando não, seu direcionamento para fins nada saudáveis. Alguns estudiosos até afirmam categoricamente que a era da tecnologia está passando e estamos no início da era das emoções. Hoje, você não gostar ou não aceitar determinada conduta ou de qualquer outra coisa que seja, você pode ser taxado, excluído, criminalizado. Amar, por exemplo, ou deixar de fazê-lo pode ser um crime grave. Aqui eu discordo do que ele está dizendo. Esse amar aqui hoje em dia, por parte das mulheres, por exemplo, amar quase não existe mais. Mas o que tem a ver a traição feminina com isto? Ora, aceitar a traição feminina por parte do homem é ir contra seus instintos. Mas não só somos persuadidos a cada minuto a aceitar, compreender e vê-la como conduta normal, como também elas agora gradativamente assumem para si o direito judicial de fazê-lo. Que eu diga a mensagem da moça ao rapaz a quem me referi. Ou seja, a mulher atual trai, tem seus casos e ainda o homem deve ficar refém de sua pulada de cerca sob pena de ser condenado judicialmente. Bem sabemos que toda pulada de cerca é quase sem provas, e elas sabem disso, só não sabem que há sempre alguém que vê, delata, denuncia. Junto com os sinais emitidos pela promíscua, tudo vem à tona. Quer dizer, e daí ela pronta,
vai lá no fórum, fica com metade dos seus bens, te tira da tua casa e fica com os teus filhos. Esta é a nossa justiça. Quer dizer, não há uma penalização. A mulher traiu ali o cara e ainda mandou o cara, ainda ameaçou o cara de criminalizá-lo na justiça. É aquela velha tática que na hora da discussão muitas dizem: eu traí você sim, agora prove. Você não tem provas. Conheci um caso de um amigo meu, o caso ficou muito conhecido na cidade, que sua namorada ficou grávida. Teve um menino negro, mas ninguém da família e ambos eram negros. Mas ela o colocou na justiça, acusando-o de calúnia. Ele até hoje paga uma pensão razoável. Quer dizer, você é traído, o filho não é teu e você tem que pagar a pensão para o filho que não é teu e para a mulher que o traiu. Quer dizer, como é que o judiciário ainda tem a cara de pau de vir falar em leis, em aquele juridiquês para enrolar o povão? Hoje em dia está tudo sob a norma, sob a ideologia feminista. O judiciário quer enrolar quem? Só os coitados mesmo. E o pior, descobriu que ela teve um caso com o juiz da comarca. Não preciso nem relatar aqui a cena emotiva que essa criatura fez na frente do namorado e do juiz. Parece ironia que na era da inteligência emocional se prevaleça exatamente a irracionalidade gerada pelas emoções mais primitivas. O que nos diferencia das demais espécies é a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer escolhas. E essa inteligência é expressa da melhor maneira por meio de nossos sentimentos, emoções, paixões e capacidades de se compadecer que demonstramos no dia a dia. Agora observe o comportamento e as emoções da mulher de hoje. O mal dos homens nesse sentido é não escutar seus instintos, é de endeusar e colocar a mulher num pedestal e dar-lhe um valor a qual elas não possuem mais. É aquela história da mulher de 1950 das nossas avós. Aquela mulher não existe mais. Vamos tirá-la do seu pedestal e colocá-la do nosso lado, no nosso mesmo nível. A senhora já não está naquele pedestal que estava antigamente, a senhora já não faz jus àquela proteção, aquele carinho, aquela afetividade que nós tínhamos pelas mulheres. Hoje vocês se tornaram em verdadeiras medusas. São raras as mulheres de valor, e é redundância, porque se é raro, é de valor. A declaração da moça acima demonstra claramente que a mulher atual assumiu um padrão de comportamento cuja infidelidade está na pauta, e vai ser assim durante muito tempo, sem nenhuma perspectiva de mudança. E que sabe que ainda tem anuência do Estado por fazê-lo. É o que eu falei já antes isso. O comportamento da mulher não vai mudar. A nossa sociedade está caminhando à ruína. As mulheres não voltarão a ser como as de 1950, esqueçam isso, e o Estado está fazendo de tudo para que elas continuem se comportando como essas que estão se comportando agora no ano de 2018.
Ou seja, o macho humano tem que se submeter a isso, caso contrário será sentenciado por não dividir sua fêmea com outros machos copularem com ela. A regra é amordaçar, extrair todo o poder e autoridade do homem, para que possam implantar um regime totalitário no país e no mundo. Todos sabem que no mundo, porque o feminismo é algo global, não é restrito ao Brasil, é âmbito global. Inclusive, a ONU se dedica uma parte específica da ONU para o feminismo. Todos sabem que isto, tal qual uma estratégia de guerra, só é possível subjugar uma nação com o enfraquecimento de toda a população masculina. E que o meio mais eficaz é minar e explorar as suas necessidades e instintos mais elementares. Fome, prazer, amor, etc. Outro dado que incomoda, que se pode inferir da declaração da moça ao rapaz citado, além de autorização do Estado para que ela o traia, o Estado está dando todas as condições para que uma mulher de hoje seja promíscua. E se o for, que seja aceita e perdoada. Quer dizer, traiu, ficou com a casa, ficou com os filhos e o homem virou visita aos seus filhos. Virou visita. Além daquele rol que você já deve saber das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Inclusive não pode nem se aproximar da dondoca. E ainda por cima corre o risco, que nem um conhecido meu, que não pode nem ver o seu filho de 2 anos de idade. Então, o Estado está dando todas as condições para que uma mulher de hoje seja promíscua. É a revelação nua e crua do cinismo dela, de sua falta de bússola moral e do excesso de confiança em achar que o rapaz não teria provas. O que os homens devem fazer? Se tornarem violentos? Não. Não acho que isso resolva. Acho também que não se deve, que violência não se resolve. O negócio é cair fora. Vejo que pior do que a violência é a indiferença. O homem tem que colocar em sua mente que a mulher atual não vale tanto assim como ele pensa. Temos uma visão de mulher do passado, projetado pela conduta de nossas mães. O que eu falei antes. Eu não imagino hoje uma mulher vivendo com um homem hoje como vejo meus pais, até a velhice, cuidando dele com toda a paciência do mundo, construindo um lar e uma vida juntos. Isto é utopia. Isso só se faz quando se abre mão de instintos que visam a destruição da família. Quer dizer, se as mulheres não têm mais aquele apreço pelo casamento, não têm aquele apreço pela instituição da família, é claro que aqueles casamentos que nós conhecemos, que ainda duram, daqueles velhinhos, é claro que isso é uma utopia hoje em dia. Quem acreditar nisso aí é muito tolo. Ou otimista demais. É o capitão otimista. E se tem algo que a mulher atual não abre mão é de seus instintos. Em contrapartida, ela quer que o homem o faça. Mas à custa de quê? De uma mulher que traz no sangue a promiscuidade? Do risco de ficar economicamente falido? De tudo que você construiu durante toda a sua vida ser entregue de mãos beijadas para uma promíscua quem nada fez para garantir a saúde da família e de seu marido? Aqui ele dá algumas dicas. Talvez se o homem de hoje voltar-se para si, isso aqui eu já disse.
deixar a mulher de lado e cuidar de si, ele tenha mais sucesso e quem sabe haja um resgate da masculinidade. Mas isso não para qualquer um. Esse voltar-se para si, deixar a mulher de lado, não é para qualquer um. Muitos irão sucumbir pelo caminho. Já vou deixando essa triste constatação. Muitos sucumbirão e tombarão pelo caminho. Não faça da mulher o objetivo de sua vida. Os homens colocam as mulheres como se elas fossem a razão de suas vidas. Isso deve à influência de filmes e toda uma literatura que visava narrar as aventuras de nobres guerreiros que tinham o objetivo de constituir famílias, nações e que após uma longa batalha sentiam recompensados por uma linda mulher. Isso tudo acabou. Essa história de voltar do exterior e abraçar a sua mulher que estava lhe esperando por 2, 3 anos, casta, pura, isso acabou. O passado da mulher importa. Esse sempre foi um ponto crítico. Os homens não estão avaliando o passado da mulher. Se não fosse crítico, elas não esconderiam tanto. Hoje é quase impossível encontrar uma mulher que já não tenha rodado nas mãos de vários. Corre-se o risco de subir ao altar com ela e os convidados dela já ter passado ela no papo. Isso é verdade. E ao andar na rua e todos olharem para você e dizer, já, abre aspas, já comi ela. Observe a família dela. A família é importante, pois aí é que são traçados os padrões de comportamentos. Observe a mãe, as irmãs, as primas, todas as mulheres da família. Atitudes dos homens, pais e irmãos, isso é importante. Se a mãe já trouxe para dentro de casa, se já traiu, se já é separada, se as primas se envolvem com carinhas, marginais, homens comprometidos, traficantes, se isso acontece, há uma probabilidade de 100% de ela aprontar ou de te trair. Não acredite em mulher alguma, essa é uma premissa básica para os dias de hoje. É fundamental observar o comportamento e não as palavras. Observe o comportamento. Mulher mente, chora, se ajoelha na tua frente, agora, nesse instante, digamos 17 horas. Ela é capaz de se ajoelhar na tua frente e dizer que te ama. E amanhã de manhã ela está lá no fórum pedindo separação. Então não acredite em suas palavras, acredite em seu comportamento. Como ela está se comportando. É lógico que é bom ouvir coisas agradáveis. Mas há uma diferença enorme entre dizer um eu te amo e a realidade demonstrada pelas ações. Não se apegue. Eu fiz um vídeo sobre isso. Não se apegue. A idade da mulher importa. Observe todas as faixas etárias das mulheres. Entre os 15 a 30, as mulheres de hoje querem e transam com o maior número de caras possíveis. E os piores. Quando elas quiserem procurar alguém para casar, saiba que você estará com o resto dos cafajestes. E só um desesperado, ou um enganado, ou um RBA, rico, babaca e acabado, casa com mulher rodada. Cada idade da mulher, apesar de elas terem um padrão comportamental previsível no geral, ela age de uma forma específica de acordo com a idade. Lógico, conforme a idade vai passando, elas vão ficando mais moralistas, vão dizendo que querem um homem para casar, para
compromisso, aquela coisa toda. Isso aí para enrolar o cara. Estude, invista em você e cuide de sua saúde. Mulher alguma vai cuidar de você. Esqueça essa fantasia de mulher que cuida e acolhe um homem. Nem dos filhos elas cuidam, dirá de um homem. Aliás, existe um tipo de mulher que você percebe que ela foi feita para cuidar. Se preocupa contigo, é zelosa. Mas a maioria apenas suga. Claro que existem mulheres ainda que se escapam dessa filosofia feminista. Mas é aquela tal da agulha do palheiro. A maioria apenas suga suas energias, seu emocional, seu tempo, paciência, dinheiro, tudo. Mulher que trabalha fora não é boa mãe. Essas tarefas são incompatíveis. Não tem como ser uma boa mãe e trabalhar fora. Uma hora ela vai ter que dar prioridade para uma das duas coisas. Geralmente vai ser para o trabalho. E os filhos vão ficar atirados em creches e com babás e qualquer um cuidando. É o que acontece hoje em dia. Mulher tendo filhos e trabalhando é incompatível com a manutenção da sociedade a longo prazo. É por isso que a nossa sociedade está fadada ao fracasso. Pois mulheres trabalhando não combinam com mulheres tendo filhos e cuidando dos lares. Respeite-a até quando puder. Depois disso, caia fora. É premissa básica. Quando ela começou a te desrespeitar, caia fora. Quando ela começa a te desrespeitar, é porque elas querem outra coisa, de preferência o que você não pode dar ou não possui. Jamais use de violência, mas deixe claro sua autoridade. Apesar de que as mulheres não respeitam quase homem algum. Quando você questiona uma mulher sobre o respeito dela por você, ela solta uma bastante conhecida: eu nunca te traí, nem nunca fui como a fulana de tal, não sou igual às outras, blá blá blá. O conceito de respeito delas é distorcido. Elas acham que apenas respeitam um homem apenas por não abrir as pernas para outro. Um homem experiente de verdade sabe que quando uma mulher o respeita porque outras coisas estão em jogo. Outra dica: como ela se veste é fundamental. Prefiro uma que se veste como uma freira do que uma que se veste feito uma depravada. E não se importe com o que elas digam. Cague e ande para o que a mídia e as mulheres modernetes dizem. Não